Oi gente, aqui é o Edward e hoje a gente vai dar uma caminhada no território, a gente vai conhecer um pouco da ESF Maringá e vamos descobrir as possibilidades que esse espaço tem para nossa formação, né? Pensando que a atenção primária à saúde é esse espaço de prevenção, aonde a gente tem muito a aprender ouvindo as pessoas que moram lá, os profissionais que atendem neste espaço. Estamos aqui na SF Maringá, na Zona Leste de Santa Maria, e a gente agora vai entrar na SF, conhecer um pouco a unidade, depois conhecer esse território. Uma das áreas bem interessantes da gente observar, da gente poder conhecer esse território, né, que tem várias questões de vulnerabilidade social, mas tem um trabalho muito interessante da equipe, dos agentes comunitários de saúde. Então acho que vai ser uma experiência bem legal para os eventos. Então bora lá, pessoal. Eu sou Marcelo, sou enfermeiro, tá? De formação. Eu sou lá da fronteira, eu sou de Itaqui, né? Mas já moro aqui em Santa Maria há mais de 20 anos, então, né? Acabei me formando e ficando aqui. Tá? A nossa unidade aqui é uma unidade de estratégia de saúde da família, tá? Maringá, zona leste do município de Santa Maria. Né? Vocês que são de fora, só para a gente situar um pouco da região, né? A nossa unidade hoje, ela tem cadastrado 3.330 pessoas, né? Temos uma área descoberta ainda da agente comunitária de saúde. Tá? A equipe é formada então por uma médica, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, 5 agentes comunitários de saúde e um recepcionista e pessoal de serviços gerais, então é terceirizado pelo município, né? Uma empresa, tá? Que é a SUPI, então, que eles fazem daí esse trabalho, né? Na unidade. Serviços assim que a unidade oferta, né? Consultas médicas, consultas de enfermagem, pré-natal, puericultura, que é acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, vacinas, procedimentos de enfermagem. A gente faz também visitas domiciliares, grupos de educação e saúde no território, né? Programas saúde na escola, que a gente tem então as atividades do PSE, né? Temos 2 escolas e 2 creches na área da comunidade, né? E temos uma proximidade também com a unidade da São Francisco, que é mais aqui abaixo, né? Que é uma outra estratégia de saúde da família que comporta 2 equipes. A equipe mínima, eles são uma equipe dupla. Tá? Não temos de profissional dentista na unidade, né? A nossa unidade passou por um processo de ampliação, então está em obra para a gente conseguir expandir um pouco mais, né? E talvez contar com esse profissional. Eu vou mostrar um pouquinho da estrutura física, agora de início, para vocês na unidade, tá? E eu combinei com o Marcos, a gente comunitário de saúde, deve estar chegando aí, para mostrar depois um pouquinho do território. Pelo calor, a gente não vai muito longe daí, tá? Até, mas só para vocês conhecerem um pouco da realidade, tá? E depois eu falo para vocês, então, o que mais predomina aqui na nossa comunidade também, certo? Dúvidas, pessoal, perguntem, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem saber, conhecer, perguntar, enfim, certo? Então aqui é a recepção da unidade, tá? Quando as pessoas aguardam, então, né, para atendimento, né? E a gente tem fluxos estabelecidos dentro da unidade, né? A gente tem, por exemplo, se a pessoa chega na consulta médica, passa para o acolhimento, né? Aí a gente direciona para a consulta. Se chega para um procedimento de enfermagem, já chega direto para a enfermagem, né? Então, o olhar já sabe os fluxos, ele vai direcionando dentro da unidade para qual profissional, né? Essa pessoa, em decorrência da demanda dela, ela consegue, né, ser atendida. Tá? Então, o Leonardo é recepcionista da unidade, pode ir. A gente tem ali no aparelho, pessoal, as escalas é isso, tá? Os dias de semana que a gente tem os atendimentos, e também a lista de profissionais da unidade, tá bem? Pode passar aqui, eu vou mostrando o resto para vocês. Então a gente faz, né, essa escuta inicial das pessoas, né, de qual é a demanda, qual é a queixa, né. Então a gente acontece aqui nessa sala. Tá bom.
Tá bom, né? Tá ótimo. Aqui na sala da frente, pessoal, é a sala de vacinas. Tá? Essa sala é exclusiva daí, tá, pessoal? A vacina. Não se faz outra coisa além de vacinas nessa sala, em decorrência de serem imunobiológicos, né? Então a gente só faz vacinas aqui, tá? Uso exclusivo para isso, tá bem? No momento nós estamos sempre, a nossa câmera fria está estragada, né? Já foi comunicado, e daí o setor de vigilância epidemiológica, que é responsável, e a gestão, né, para conserto daí. Então, em breve, quando retornar, a gente retorna então os horários da sala de vacina, tá bem? Na sequência ali a gente tem o consultório médico, aqui, né? Consultório médico, atendimento então, né? Clínico. Aqui nós temos uma sala de enfermagem que a gente utiliza então, que a gente utiliza como consultório. Utiliza para fazer coleta do ciclo patológico, então, né? O Papa Nicolau, o grau de anexo, né? Que as mulheres possam se trocar. Realizamos pré-natal, que a marca, né, auxilia quando precisa escutar, né? O BCF, ali, o coração do neném. E puericultura também. Né? A gente tem uma sala multi, assim, que a gente usa para diversos assuntos, diversos temas, né? Que a gente diversos atendimentos. Tá? Temos aqui, pessoal, um outro consultório médico, a doutora Alicia Fini, que é a médica da unidade. Com licença. É a médica da unidade, eles são alunos do Jesus. Que bom! Isso, estão conhecendo, né, a realidade, né? Primeiro contato com a atenção primária à saúde. Que bom! Aqui é um depósito, pessoal, que a gente tem de materiais que a gente guarda para os grupos que tem no território, né, de educação e saúde. E aqui é uma sala então de procedimentos. Essa sala de procedimentos, então, onde acontecem todos os procedimentos curativos, retirada de pontos, administração de medicamentos, troca de sondas vesicais, nasoentérica, enfim, né? Todos os procedimentos de enfermagem da unidade, né, a gente acaba fazendo nessa sala. Essa outra sala aqui é um depósito de material, daí a gente acaba guardando o material mais de higiene da unidade, né? Então a gente guarda nessa sala aqui. A unidade é bem pequena, como vocês puderam ver, né? E aí a nossa unidade, assim, ela tem uma grande demanda. Vamos passar aqui na sala de mais, para ver se a gente vai ver. Acomodando melhor. Gente, então assim, a unidade, além da equipe, né, a unidade é uma unidade escola. Nós temos muitos alunos na unidade. Então assim, a gente tem um fluxo muito grande de instituições. Então a gente tem o FSM aqui dentro, os cursos de medicina, enfermagem e terapia ocupacional. Tá? Medicina tem um internato e a residência de saúde da família, né? Esse período é o período mais tranquilo porque é um período de férias, né, das instituições, né? Então, mas tem uma grande demanda e um grande fluxo sempre de alunos, tá? A gente tem também o pessoal da FISMA, com os estágios supervisionados e de administração de serviços de enfermagem, então noturno e diurno, tá? da instituição, que acabam fazendo os estágios aqui conosco também. Temos a Sobresp também, com os estágios de enfermagem. Né? Temos a terapia ocupacional da FSM, então, com a Thay e com a Fernanda, os estágios finais ali do curso também, supervisionados. Tá? Oi. Temos o PET, Saúde e Cuidado também, que eu sou preceptor, a Mona Lisa é tutora também, a Mona Lisa. Que participa aqui dentro, então, né, da UFSM, com várias formações também, assim como é o Versus, né, tem vários núcleos profissionais aí. Então, assim, tem um fluxo intenso todo ano, assim, de alunos, né. Grupos que a gente tem na comunidade, temos os grupos, assim, de crianças na quarta pela manhã, que é a Fernanda, que é essa TAI, Técnica Administrativa em Educação da Universidade,
nos dá o suporte, o apoio, né, junto. Temos o grupo de saúde mental também, que é em parceria com a unidade da São Francisco, então usuários dos 2 territórios participam, tá, desse grupo. Tem um grupo de caminhada também, que é nas segundas e quintas pela manhã, né, que é em parceria também com São Francisco, tem usuários dos 2 territórios, tá, que participam. E a gente precisa, né, pessoal, eu sempre digo, né, Mona Lisa, entender a APS, né, como a porta de entrada, né, do usuário nesse sistema único de saúde, né. Então, entender que a APS é que coordena toda a rede, né, de atenção à saúde, né, é o primeiro acesso do usuário, né, a esse ao atendimento, né? E a partir daqui então é que se direciona, né, todos os outros especialistas que porventura, né, aquele paciente, aquele usuário possa depender, né. O nosso território assim tem algumas características bem peculiares que vocês não vão ver em outros territórios, né. É uma área assim de extrema vulnerabilidade social, né. O território assim, ó, ele é extenso em termos de espaço, de terras mesmo, porque a gente faz divisa lá com moradas, né. Então tem uma área que faz divisa lá com moradas, que é a área do Jardim Berlese, do Cerrito, que pega, que são outros bairros, tá. Então o território ele é extenso, né. É uma área quase rural, a área do Jardim Berlese, assim, né. Muda um pouco dessa área mais urbana aqui, que pega mais o entorno aqui da unidade mesmo. E essa é a área que é, Marcelo, a área que é mais descoberta da gente, porque também acaba sendo uma dificuldade o território mais extenso geograficamente falando, porque o trabalho dos agentes comunitários acaba também demandando bastante, né? Isso. E as demandas que vêm, por exemplo, assim, quando as pessoas vêm para atendimento dessas regiões mais distantes, né, eles já vêm com umas demandas maiores, né, porque eles não costumam estar toda hora na unidade, né. Mas não é a área descoberta, a área descoberta é a do residencial aqui do Galápagos, que é um residencial novo que foi construído e que aí até então não entrava, né, dentro da unidade. Teve a formação da segunda turma de agentes comunitários, né, do programa Mais Saúde com a técnicos. Gente. Daí aqui foi... Todos participaram. Todos ficaram, são técnicos. Sim, então. todos são técnicos. Todos fizeram. Teve uma primeira edição e agora foi a segunda, né? Isso. Eles fizeram essa segunda edição daí. Todos fizeram o curso. Fico pensando que é um desafio também quando na expansão urbana, enfim, né, da cidade, dos territórios, dos bairros, porque vai se incorporando, né, cada novo residencial, cada novo é uma área que ainda tem muita construção, muita área sendo apropriada, né, para construção, e aí vai sendo todas essas pessoas, usuários vão entrando e vão acessando o serviço. serviço. E que a gente observou duas coisas, né, desse movimento todo. Pós-pandemia, um aumento, por exemplo, assim, de quem tinha plano de saúde, né, desta migração para o SUS, né? Todo mundo já usa o SUS, né, gente? Mas eu digo em termos de acesso aos serviços de saúde que antes não acessavam, né? Acabaram acessando muito mais, né? E uma outra coisa que a gente viu que em decorrência dessa mudança do território é que, por exemplo, foi construída a perimetral, né? E com a perimetral que foi construída, que dá acesso lá por país, ali, a expansão que teve já de casas e esse movimento, né, para urbanizando esse território, né. Então, assim, eu sempre digo para o pessoal aqui, daqui um pouquinho aquele entorno da perimetral vai estar cheio de casa, né, ou condomínios, enfim. E as unidades da região vão ter que se reorganizar para absorver essa população, né. Então, assim, é um desafio constante, porque o território ele vive em movimento, né? Esse território é dinâmico, né? Ele é muito vivo. Então, assim, essas transformações acontecem, né? Nesse território, e a gente precisa estar atento a esses movimentos também, né? Assim como a gente tem assim, muitos usuários que migram para outros territórios, para as outras unidades, depois acabam retornando, né? Então, a própria questão do cadastro ele é um desafio. O cadastro precisa estar sempre sendo atualizado, né, dentro do sistema. Santa Maria não usa o sistema SUS, tá? Usa o sistema MV, que é um sistema privado que foi contratualizado pelo município
que ele é muito semelhante o layout ao sistema, ao ESUS, né? Então a gente faz a digitação de toda a produção dentro, né, dos atendimentos dentro do sistema MV. E a cada dia 5 de cada mês há uma Secretaria de Saúde que tem um setor responsável que migra então esses dados para o ESUS, né, para chegar no Ministério, enfim, né, e vir a questão de recursos, enfim, para o município, né. Santa Maria tem uma rede, né, de saúde, tem um hospital universitário, tem um hospital Casa de Saúde, tem as instituições privadas, né, Caridade, São Francisco, tem os pronto-atendimentos municipais da Rubem Noal e do PA do Patronato, né, também, que fazem então conversas com a atenção primária, né. A nossa referência sempre é o PA do Patronato, enquanto serviço de atenção especializada, quando a gente, né, observa alguma demanda que precise ser encaminhada para esse local, né, e de lá então é encaminhado para o setor terciário, caso seja necessário, né, para algum hospital, caso não se resolva lá, ou na APS, né, quando a gente não consegue resolver aqui. Temos o sistema GERCOM também, né, que é um sistema para consultas especializadas, né, então ainda os exames especializados ainda não estão dentro do GERCOM, mas as consultas sim, né, de todas as especialidades, né. Quem faz a regulação do GERCOM dessas consultas, o agendamento, é a 4ª Coordenadoria de Saúde, então é o Estado que faz, né, não é o município. Né. O regulador, então, né, esse regulador, por vezes, ou ele cancela, ou ele agenda, ou ele pede mais informações, né, desse encaminhamento. A nossa experiência que tem sido maior, assim, no sentido de que quanto mais completo é esse encaminhamento, mais rápido é agendado esse especialista que a pessoa precisa. É bem dinâmico isso também, né? E a gente precisa estar atento e respondendo essas demandas. Eu sempre digo que, assim, eu trabalho no hospital também, eu trabalho no hospital universitário, né? À noite. E eu sempre digo que, assim, o trabalho da APS às vezes parece simples, mas é muito complexo, né? Porque, assim, são várias demandas, é um atendimento a vários públicos, né? Principalmente, assim, a estratégia de saúde da família, que vem com esse modelo de reorientar, né, esta ideia de unidade básica tradicional, né, de trabalhar mais com a questão da prevenção, de promoção de saúde, né, e não só queixa, consulta, né. Então a gente vem com esse outro olhar, né, que foge um pouco das EAPs que existem agora, né, que ainda funcionam um pouco naquele modelo tradicional, né, de filas, né, para atendimento, enfim, a gente trabalha mais com a lógica de agendamento, né, com a lógica de demanda espontânea também, de acolhimento, né, porque a gente tem casos, por exemplo, que não vão poder aguardar o agendamento, né, que vão chegar naquele dia, né. Então a gente precisa ter esse espaço na agenda reservado para atender aquela demanda espontânea que chegou no dia, né, e aí chega via acolhimento. Então, o acolhimento é aberto também de segunda a sexta, né, para ouvir essa população, essa demanda que chega. Então, além das consultas agendadas, né, idoso, hipertenso, diabético, gestante de crianças, né, enfim. Quartas-feiras à tarde, pessoal, a unidade é fechada, tá? Todas as ESFs do município são fechadas. As ESFs, né? Desde o que foi instituído, então, o programa Saúde da Família, depois migrou, né, para a estratégia de saúde da família, as unidades são fechadas para reunião de equipe. Tá? Então é um momento que a gente consegue sentar, se encontrar, se enxergar, se olhar, né, e discutir casos, e discutir o planejamento para a próxima semana ou para daqui a um mês, alguma atividade que a gente pensou em estar realizando. Tá? A gente consegue, então, se planejar, fazer esse planejamento, né, durante a reunião de equipe, né? Santa Maria iniciou uns anos atrás, na época da pandemia, a questão dos turnos estendidos, né? Os turnos estendidos, então, são turnos que a gente faz para além do horário de trabalho, né? Para ofertar acesso, então, a pessoas que não conseguem, durante esse horário que é mais comercial, né, de funcionamento da unidade. Então a gente faz turnos estendidos, por exemplo, a nosso horário de funcionamento aqui das 7h30 ao meio-dia e dá umas 4h30. Tá? Então a gente faz, por exemplo, das 4h30 às 8h, das 4h30 às 7h30, enfim. Isso é pactuado com a gestão, né,
que naquele dia vai ser ofertado tudo estendido, né? E a gente oferta todos os serviços que tem, então, na unidade, né? A minha área começa lá na Girmã, que é uma casa que começa na Rua 13, e acaba aqui na Tateira. Essa é a parte de baixo da minha colega. O agente comunitário de saúde é um trabalhador fundamental no SUS, que atua diretamente no território e estabelece a ponte entre a comunidade e a equipe de atenção primária. É quem está presente no cotidiano das famílias, conhece as casas, as histórias e as realidades locais. No SUS, o ACS desenvolve práticas educativas em saúde, que acontecem nas visitas domiciliares, nas conversas do dia a dia, nas orientações, nas escutas e nos grupos comunitários. Sempre considerando os saberes populares e o contexto de vida das pessoas. Além disso, por meio dos cadastramentos e do acompanhamento das famílias, o ACS contribui para mapear o território, identificar vulnerabilidades e potencialidades e levar essas demandas para a unidade de saúde. Como é que é a tua relação com a comunidade, assim, tu tem livre acesso, assim, ou tem algumas casas que é mais difícil, como é que é? O pessoal é tudo repetitivo, eu posso entrar, sair, não tem problema nenhum. Olha na rua de baixo, eu fazia toda a volta para ir no centro comunitário, que era o nosso posto de saúde. Eu fazia 4 vezes toda essa volta assim. Eu caminhava dia e noite, gente. E aí eu peguei, quando iniciou a Maringá, começou essas casinhas aqui. Você lembra? Eu não sei se você... A maioria, isso aqui é minha casa, minha vida. Uhum. Isso aqui, o pessoal veio do Arroio Cadena, das áreas de risco. Uhum. Vamos ali que eu quero mostrar onde era o posto de saúde, o centro comunitário. Aqui é um centro comunitário, tá? Tu acompanhou outro pessoal do Versus também? Sim, acompanhei. Acho Vou que acompanhar o próximo também. Ah, que legal. Começada, bastante idoso. E depois, pós-Covid, mudou muita coisa. E vai ser mais ou menos umas 600 casas. Agora... Que é isso, né, gente? Até isso de planejamento, de aprovar essas construções. Porque, assim, cada vez que se coloca um residencial, uma coisa dessa, tem que pensar escola, posto de saúde, né, a unidade de saúde, a escola, o transporte público, as vias de acesso. Né? Onde tem transporte público que vai atender aquilo ali, qual é a escola que, né, o do município vai atender, a creche tem como abarcar, porque tem que pensar todo o entorno, né? Toda a área estrutural, tem que pensar estrutural. Então, e não entra ônibus ainda lá. Isso. Então, assim, como é que faz pra... Aí tu pensa, como é que tu vai cadastrar tanta gente? E aí a gente pensa, né, numa área que já tem uma situação de vulnerabilidade social, contexto, né? Já está num contexto de vulnerabilidade, aí a gente vai pensar os determinantes sociais, junto a isso, qual é o impacto que isso tem. O dia que você for gestor de unidade, vocês têm essa visão ampliada do que vocês querem, como vocês vão fazer. Porque se a gente está falando de saúde, educação, lazer, cadê, né? A primeira coisa parte que o Márcio ambiental, falou, olha a parte olha ambiental, a área de lazer olha... que tem aqui. Então, aí, e ali, tem, então amplia, urbaniza, mas aí se a gente for pensar, né? Saúde, educação, transporte público, acesso, onde é que as pessoas compram as coisas, como é que elas se deslocam. Tudo isso tem que ser pensado. E quando a gente entra de gestor dentro de uma unidade, que a gente tenha que pensar muito mais ainda. Como eu te disse, aí tu tem que ter agente comunitário, porque é a gente que traz todos os problemas estruturais, tudo dentro da unidade. Até por médico, quando vêm os médicos para cá, eu converso muito com os médicos. De que forma tu vai atender? De que forma tu vai medicar? E tem que pensar na saúde mental também, porque muitas coisas são saúde mental. Aqui é outra escola? Aqui é a escola, ela tem a escola de ácido, que ela tem o EJA de noite. Depois que o pessoal sai daqui, a maioria vai para o Mané, que é segundo grau. Então deu para você ter uma noção um pouquinho do que... Perfeito, deu para conhecer muito bem, assim, a comunidade. Ao final da noite do dia 27 de janeiro de 2026, durante a Semana de Vivências, marcamos nossa presença enquanto força coletiva em um momento de solidariedade e luta em memória da tragédia da Boate Kiss, que completa 13 anos, para que isso não se repita. Agora no Versus, no Grupo Hospitalar Conceição, no conjunto entre eles eram 100 estudantes viventes, como se chama,
mandando bilhetes uns para os outros. Então, se vocês aqui estão mandando bilhetes uns para os outros, eu também faço o mesmo convite, mandem cartas e bilhetes para esta luta daqui. Quem é que banca isso? A gente não banca sozinho, a gente banca em coletivos. Por isso que é muito, saúdo muito, vocês viram, desde a associação, e quantos assinam hoje esse evento, e quantos estão aqui, são vários coletivos que foram surgindo. E eu estou muito, a imagem que a Bruna utiliza de precisamos fios e precisamos costurar, é nessa direção e isso potencializa, como também se sinaliza o Latuf, que o memorial pode ser esse lugar que se faz a costura, se mantém a memória, e muitas gerações, quando a gente não estiver mais aqui, vai poder passar por ali e dizer, isso aconteceu, e ter quem conte essa história. Do sofrimento de seus familiares e amigos que há mais de 6 anos clamam por justiça. Esse há de ter responsabilidade para que isso não aconteça de novo. Se é que há alguma responsabilidade nesse país tão desprovido de justiça. Eu não sou um advogado, eu sou um pai. Nós somos pais e mães que há 6 anos e meio entra e sai dos tribunais à procura de justiça. Quando essa justiça vier, nossos filhos vão continuar mortos, nossas vidas vão continuar vazias, mas pelo menos eles vão poder descansar. E os senhores têm o poder de dizer aqui e agora que a vida deles não foi de graça, que quem tira uma vida merece ao menos ser julgado.